Oi, gente. Vamos conversar sobre mais um salmo? Hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 15. Se você está com a sua Bíblia aí, pega aí para a gente ler juntos. Eu tô com a versão NVI aqui na minha Bíblia. E eu quero ler com você e conversar um pouquinho sobre Salmos 15, um salmo tão pequenininho, mas que nos ensina tantas coisas profundas. Vamos lá? Mais um salmo de Davi. E a Bíblia diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Eita! E que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Que texto, que texto. Mais um salmo escrito por Davi. E Davi começa o texto fazendo uma pergunta para Deus. E ele pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E ele faz uma pergunta e logo abaixo ele já responde essa pergunta. E aqui, essa palavra habitará, com certeza está relacionada à habitação, à morada, convívio, a relacionamento. E ele começa perguntando para Deus: Senhor, quem habitará? Quem permanecerá nesse lugar de habitação do Senhor? Quem terá condições? É como se Davi estivesse perguntando: Senhor, quem tem direito, quem tem condições de viver na tua presença? E a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: nossa, mas para entrar na presença de Deus nós não precisamos fazer nada. A salvação é adquirida através da graça, certo? Mas eu entendi que essa não era, na verdade, a pergunta que Davi estava fazendo para Deus. Davi não pergunta: Senhor, como entrar no teu santuário? Davi pergunta para o Senhor: quem habitará? Ou seja, ele não está falando de entrada, ele está falando da permanência. E vamos falar assim, essa porta, né, de entrada para a presença do Senhor, com certeza, é nos alcançada através da graça. Mas a mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma. É a graça que precisa alinhar a nossa vida e o nosso coração segundo a vontade do Senhor. E sim, todos podem entrar no santuário de Deus. Todos podem entrar num lugar onde Deus habita, mas só permanece nesse lugar aquele que se permite ser transformado pela graça de Deus. Guarda isso. A graça que nos salva é a mesma graça que nos transforma. Uma coisa é entrar, outra coisa é permanecer no lugar onde Deus habita, no lugar de habitação de Deus. E esse lugar de habitação fala muito sobre intimidade, comunhão com o Senhor. Muitas pessoas são salvas, muitas pessoas entram por esse lugar, muitas pessoas acessam esse lugar em Deus, de alcançarem a presença do Senhor, de viverem experiências maravilhosas com Deus. Porém, muitos acabam se afastando desse lugar, porque não permitem que a graça que os salvou os transforme dia após dia. Davi está dizendo aqui praticamente que quando nós respondemos a essa graça com submissão, obediência, amor, nós somos habilitados, capacitados para permanecer nesse lugar de habitação, para permanecer nesse lugar de relacionamento e intimidade com o Senhor. Quando nós paramos de responder à graça do Senhor, quando nós impedimos que a graça de Deus transforme a nossa vida, nós nos afastamos da presença de Deus. E sabe o que é pior? Muitas vezes nós nem percebemos que já estamos longe. E eu não estou falando de estarmos na igreja ou não, porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão longe da presença. Muitos estão aonde os pastores estão, aonde os maiores pregadores estão, mas não estão aonde o Espírito Santo de Deus está. E Davi começa a listar aqui, ele começa a responder essa pergunta listando algumas características que revelam o caráter dessa pessoa que tem condições de habitar na presença do Senhor. Ele começa a dizer aquele que é íntegro, ou seja, aquele que carrega uma identidade, uma integridade moral e pratica o que é justo.
Olha só, Davi está dizendo que aquele que tem condições de habitar na presença de Deus não é apenas aquele que conhece o que é justo, é aquele que pratica o que é justo, porque conhecer é diferente de praticar. E eu me lembro agora daquela passagem, daquele texto de Tiago que ele diz pra gente, para que nós sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E ele continua, e que não usa a sua língua para difamar, e que nenhum mal faz ao seu semelhante, ou seja, a pessoa que realmente habitará, permanecerá na presença de Deus, ela ama o seu próximo. Ela não atenta contra o seu próximo, nem com palavras, nem com ações, nem em pensamentos. Ela deseja abençoar o seu próximo, independente de quem ele seja, independente do que esse próximo faça. E não lança calúnia contra o seu próximo, mas que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. E sabe o que eu entendo aqui? Davi está nos ensinando que essa pessoa que tem condição de permanecer no mesmo lugar onde Deus habita, onde Deus está, é uma pessoa que recebeu a salvação pela graça e permitiu tanto que a graça transformasse a ponto de nem se importar mais com ser prejudicado, correr riscos. Essa pessoa quer agradar o coração de Deus. Essa pessoa quer manifestar a glória, o caráter, a natureza de Deus na sua vida. E para terminar, ele diz: quem assim procede nunca será abalado. E por que nunca será abalado? Significa que essa pessoa nunca vai passar por uma dificuldade, por um perrengue? Obviamente que não. Mas essa pessoa, ela tem tanta intimidade, ela está tão próxima do Senhor, ela deseja tanto fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, que o próprio Deus é a sua segurança, Ele é a própria base. Então, qualquer evento, qualquer situação que aconteça, poderá sim chegar até ela, mas de forma alguma irá abalar as estruturas dessa pessoa. E Salmos 15 deixa uma pergunta para mim e para você. Aonde nós estamos habitando? Será que nós realmente temos habitado? Estamos permanecendo no mesmo lugar onde Deus habita? Ou nós estamos enganando a nós mesmos, pensando que estamos perto da presença e estando longe há muito tempo sem perceber? Forte demais, né, esse salmo. Se você quiser, abra aí depois com calma, ore e deixe Deus ministrar o seu coração através do Salmo 15. E é isso. Até o próximo vídeo.